Minha malvada sogra me expulsou de casa a trombatadas enquanto eu estava grávida dos meus gêmeos. Por favor, me solte, você está me machucando, gritei. Mas ela me cobriu a boca com um lenço, eu desmaiei e minutos depois ouvi meu marido dizer, finalmente vamos nos livrar dela e desses odiosos gêmeos. Mas infelizmente eles ignoraram que Lupita, uma mulher de 27 anos, amorosa e dedicada, acariciava suavemente sua barriga enquanto observava a paisagem através da janela de seu quarto. Ela estava a apenas alguns meses de dar à luz aos gêmeos que tanto sonhava ter, um motivo de alegria para ela, embora nem todos em sua casa compartilhassem sua felicidade. Desde que se casou com Alex, sua vida tinha sido uma montanha-russa de emoções. O que antes era um conto de fadas, agora parecia desmoronar lentamente, consumido pela fria distância de seu marido e pela constante hostilidade de sua sogra, Vitória. Vitória, uma mulher de semblante severo, controlava a casa com uma autoridade implacável. Sua presença preenchia cada canto com uma tensão silenciosa, como se o ar na casa se tornasse mais denso quando ela entrava em um cômodo. Não passava um dia sem que Vitória fizesse algum comentário venenoso, disfarçado de conselho ou preocupação, sobre o que Lupita deveria fazer como mãe, como esposa. Tudo estava sob seu escrutínio. Naquela manhã, enquanto Lupita terminava de preparar o café da manhã, Vitória entrou na cozinha, seu olhar fixo nela com uma mistura de desdém e algo mais sombrio. Sem necessidade de palavras, Lupita sentiu uma onda de desconforto, como se algo invisível estivesse prestes a estourar. Você ainda está aqui, disse Vitória, com seu tom habitual de indiferença, mas com um fio que cortava profundamente. Não entendo por que você continua insistindo em ficar. Esses bebês trarão problemas, Lupita. Problemas que você nem imagina. Lupita, acostumada aos comentários mordazes de sua sogra, respirou profundamente. Seu coração batia forte, mas ela manteve a calma exterior. Não daria a ela o prazer de mostrar fraqueza. Estou aqui porque está em minha casa, respondeu, sua voz mal um sussurro, mas firme. Sabia que enfrentar Vitória não lhe traria paz, mas também não se deixaria intimidar. E meus filhos também terão seu lugar aqui. Vitória sorriu de maneira retorcida, como se tivesse ouvido uma piada privada que só ela compreendia. Seus filhos, repetiu com um tom zombeteiro. Não se iluda, Lupita. Alex não está tão entusiasmado com essas crianças como você acredita. Essas palavras perfuraram a alma de Lupita. Durante semanas, ela havia notado o crescente distanciamento de Alex, seu marido, o homem de quem ela um dia esteve tão apaixonada. Cada vez passava mais tempo fora de casa, cada vez mais evasivo quando se tratava de falar sobre o futuro. O medo de que Vitória estivesse certa a sufocava, mas ela não estava pronta para aceitar essa possibilidade. Alex, me ama, contestou Lupita, tentando se convencer mais a si mesma do que a Vitória. Amor, querida, respondeu Vitória, com uma mueca de pena fingida, o amor nem sempre dura. Às vezes, ele se desvanece, se transforma em ressentimento, especialmente quando as coisas não saem como se espera. Lupita sentiu um nó na garganta, mas não daria a ela o prazer de ver como aquelas palavras afetavam. Ela terminou o café da manhã em silêncio, enquanto Vitória a observava de longe, como se esperasse ver quando ela desmoronaria. Horas depois, Lupita decidiu que já era o suficiente. Naquela tarde, quando Alex chegou em casa, cansado e em silêncio, ela soube que era o momento de enfrentar a crescente escuridão que os envolvia. Alex chamou suavemente da sala, tentando não soar desesperada, precisamos conversar. Alex levantou o olhar do telefone, surpreso com a seriedade em seu tom. Ele se acomodou no sofá, mas havia algo em sua postura que indicava que ele não queria essa conversa. Ele não queria confrontá-la, mas Lupita já não podia ficar em silêncio. Sei que você tem estado distante, começou ela, sentando-se ao seu lado. E sei que sua mãe está plantando ideias em você. Mas isso tem que parar. Estou grávida de nossos filhos, e preciso saber se você está comigo nisso. Alex a olhou, e por um instante, Lupita acreditou ver o homem de quem se apaixonou, o homem que prometeu cuidar dela e amá-la. Mas o que se seguiu foi pior do que qualquer insulto ou rejeição.
Não é isso, Lupita, disse ele, com uma frieza que a paralisou. Só, há coisas que você não entende. Minha mãe tem razão em algumas coisas. Lupita sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Nunca pensou que Alex realmente concordasse com sua mãe. O medo que ela vinha sufocando durante semanas se tornou realidade naquela única frase. Quais coisas? Sua voz tremia ligeiramente. Do que você está falando? Alex levantou-se do sofá, como se as paredes da casa estivessem se fechando sobre ele. Ele não podia olhá-la nos olhos. Os gêmeos, não é o melhor momento, Lupita disse em um tom frio. Minha mãe acredita que eles nos trarão problemas, e não tenho certeza se podemos lidar com isso agora. As palavras de Alex caíram como um veneno mortal. Lupita sentiu seu mundo se desfazer em pedaços. Ela se levantou lentamente, tentando conter a torrente de emoções que a dominava. Problemas? Sua voz agora estava cheia de incredulidade. São nossos filhos, Alex. Você os queria, você me prometeu. Como pode dizer algo assim? Alex não respondeu imediatamente. Limitou-se a olhar para o corredor onde sua mãe sempre estava à espreita. Era como se o eco das palavras de Vitória ressoasse em seus ouvidos, um eco que ele não podia nem queria ignorar. Não é tão simples, Lupita disse finalmente. Minha mãe sabe o que é melhor para esta família. Lupita recuou, incapaz de processar o que acabará de ouvir. A sombra de Vitória pairava sobre seu casamento, mas jamais imaginou que Alex a deixaria entrar assim. Antes que ela pudesse replicar, uma porta se abriu no fundo do corredor. Vitória apareceu em cena, como uma ave de rapina, com um sorriso nos lábios. Tudo bem, filhos? Perguntou, fingindo amabilidade enquanto seu olhar fixo em Lupita delatava sua verdadeira intenção. Lupita não conseguiu suportar mais. As lágrimas que ela tinha contido finalmente escaparam, e com uma mistura de dor e fúria, ela se dirigiu para o quarto. Já não posso fazer isso, sussurrou enquanto caminhava, palavras quase inaudíveis. Vitória, satisfeita por ver seu efeito, não disse mais nada. Enquanto Lupita fechava a porta atrás de si, uma sensação escura e sufocante a invadia. Seu mundo estava desmoronando, e o pior de tudo era que a pessoa em quem mais confiava, Alex, a estava traindo. Lupita não havia dormido a noite toda. O eco das palavras de Alex ressoava em sua mente repetidamente, como uma sentença da qual não podia escapar. Minha mãe está certa, não é o melhor momento. Ela se levantou da beira da cama, acariciando sua barriga com ternura enquanto uma mistura de desespero e fúria a invadia. Seus filhos, os gêmeos que tanto ansiava, estavam em perigo, e o homem que prometeu estar ao seu lado não apenas havia falhado em protegê-los, mas parecia ter escolhido o lado errado. O som de passos pesados a tirou de seus pensamentos. Pela porta entreaberta, ouviu Alex falando baixinho com sua mãe. Ela se aproximou furtivamente do corredor, o suficiente para ouvir sem ser vista. Então? Disse Vitória com voz séria. Já te disse que não podes duvidar agora, Alex. Isso precisa ser feito antes que seja tarde demais. Eu sei, mãe, respondeu Alex, embora em sua voz houvesse uma tensão que antes não existia. Mas não sei se posso, ela está grávida, e eu, sua voz quebrou, mas rapidamente se recomporia. Isso é demais. Vitória não mostrou compaixão. Lançou-lhe um olhar duro, o tipo de olhar que ele havia aprendido a obedecer desde criança. Você ouviu o que eu disse? Vitória elevou a voz, cortante. Esses gêmeos não devem nascer. Se nascerem, será o fim desta família. Há coisas que você não entende, mas confie em mim, e isso é pelo nosso bem. Lupita sentiu o ar abandonar seus pulmões. Esses gêmeos não devem nascer. As palavras reverberavam em sua cabeça, fazendo-a vacilar. Que tipo de monstro era sua sogra? E, o pior de tudo, por que Alex parecia estar considerando isso? Ela se agarrou ao batente da porta, tentando não desmoronar. Tinha que se manter forte. Alex era seu esposo, o pai de seus filhos, o homem que,
em algum lugar daquele coração endurecido por sua mãe, ainda amava. Tinha que fazê-lo raciocinar. Não podia deixar que a manipulação de Vitória destruísse o pouco que restava de sua família. Mais tarde, quando Alex subiu ao quarto, Lupita decidiu enfrentá-lo. Não podia mais calar. A traição que sentia era insuportável, mas precisava saber a verdade. Precisamos conversar, disse Lupita enquanto Alex entrava, sem dar-lhe tempo de escapar novamente. Alex a olhou com olhos cansados, sabendo o que estava por vir, mas também muito acanhado para evitá-lo. Sentou-se na cama, evitando seu olhar. Lupita começou, mas ela o interrompeu. Não, Alex. Você vai me ouvir. Eu ouvi o que você disse. Esses gêmeos não devem nascer. O que isso significa? O que está acontecendo aqui? Sua voz quebrou, mas não podia se deter. São nossos filhos, Alex. Como podes falar deles como se fossem uma maldição? Alex esfregou o rosto com as mãos, como se a pressão do momento fosse insuportável. Você não entende, não é tão simples, disse com voz trêmula. Explique então. Gritou Lupita, aproximando-se mais, exigindo respostas. Porque eu não entendo como um pai pode sequer pensar em fazer mal aos próprios filhos. O que sua mãe está te dizendo? Por que ela está fazendo isso? Alex, com os olhos carregados de culpa, finalmente a olhou nos olhos. Pela primeira vez, Lupita viu o medo real nele, um medo que ela nunca tinha visto antes. Mas o que ele disse a seguir a deixou completamente congelada. Minha mãe, começou Alex, lutando para encontrar as palavras. Minha mãe acredita que os gêmeos, que eles trarão algo sombrio para a família. Que se nascerem, nos destruirão. Isso não é apenas um capricho dela, Lupita. Há algo maior em jogo. Lupita deu um passo para trás, atônita. Sombrio? Destruir? Que tipo de loucura ela estava ouvindo? Era como se de repente estivesse no meio de um filme de terror. O que você está dizendo? Perguntou em um sussurro, quase sem fôlego. Isso é uma loucura, Alex. São apenas bebês. Eles não podem trazer escuridão, não podem destruir nada. Sua mãe está doente. Alex levantou-se de repente, irritado, suas emoções misturadas em um turbilhão. Não fale assim da minha mãe. Exclamou, apontando para ela com o dedo. Você não entende o que passamos, o que esta família sofreu. Ela só quer nos proteger, me proteger, te proteger também. Lupita sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A conexão entre Alex e Vitória era mais profunda do que ela imaginava. Ele estava completamente controlado, convencido de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso significasse eliminar seus próprios filhos. Não era apenas um problema de manipulação, havia algo mais sinistro em jogo, algo que Lupita não conseguia compreender totalmente. E você está disposto a seguir o jogo dela? Perguntou Lupita com a voz trêmula, lágrimas se acumulando em seus olhos. Você vai fazer o que ela diz e acabar com seus filhos? Comigo? Alex não respondeu. Seu silêncio foi pior que qualquer palavra. Lupita entendeu então. Seu esposo, o homem que amava, já não estava ao seu lado. Não era apenas a influência de Vitória. Alex havia escolhido. Naquele exato momento, a porta se abriu e Vitória entrou no quarto sem bater, como se tudo lhe pertencesse. Sua presença era sufocante. Problemas, filhos? Disse com sua voz suave e venenosa. Lupita se virou para ela com fúria nos olhos, a dor transformada em uma determinação ardente. Você, começou Lupita, mas Vitória não lhe deu oportunidade de continuar. Lupita, querida, disse com um sorriso gelado, você não entende o que está em jogo. Esses bebês não são o que você pensa. E enquanto você continuar agarrada a essa ideia romântica de formar uma família, colocará todos em perigo. Eu estou apenas protegendo o que é meu. Essas últimas palavras fizeram o estômago de Lupita se revirar. O que é meu? Para Vitória,
nada mais importava. Lupita não era nada mais que um obstáculo em seu plano. Não ouse tocar em meus filhos, disse Lupita, sua voz tremendo de fúria contida. Se você pensa que vou permitir que faça mal a eles, está muito enganada. Vitória não se comoveu. Seu olhar era frio, calculista. Você não precisará fazer isso, respondeu, aproximando-se lentamente de Lupita. Já tomamos uma decisão. Antes que Lupita pudesse reagir, sentiu uma mão firme em seu braço. Vitória, com uma rapidez que ela não havia antecipado, cobriu sua boca com um lenço embebido em um líquido desconhecido. Tudo começou a girar. Alex foi o último que conseguiu sussurrar antes de desmaiar. Quando tudo escureceu, Lupita ouviu ao longe a voz de seu esposo, tão distante e cheia de resignação. Finalmente vamos nos livrar dela e desses odiosos gêmeos. Lupita despertou na escuridão. Estava deitada no chão de um quarto que não reconhecia. Tentou se mover, mas a dor a enfraquecia. Onde estava? O que havia acontecido? A voz de Alex ressoava em sua cabeça, enchendo-a de um desespero esmagador. Seu próprio esposo estava disposto a destruí-la. E seus filhos, o que fariam com eles? A realidade era mais aterradora do que ela jamais imaginara, e agora, naquela penumbra opressiva, soube que estava sozinha nessa luta. Se queria sobreviver e proteger seus gêmeos, teria que enfrentar não apenas Vitória, mas também Alex. Lupita acordou na escuridão, desorientada, com o corpo dolorido e o frio penetrante do quarto em que se encontrava. Ela se incorporou lentamente, sentindo sua cabeça bater com intensidade. O cheiro de umidade impregnava o ar, e suas mãos trêmulas tocaram o chão, tentando se localizar. A escuridão parecia esmagá-la, como se o próprio ar a sufocasse. O desespero a envolvia, mas um pensamento a sustentava no meio do caos: seus filhos. A lembrança do lenço em sua boca, a traição de Alex e a fria crueldade de Vitória ressoavam como ecos em sua mente. Finalmente vamos nos livrar dela e desses odiosos gêmeos. Essa frase continuava a retumbar em seu interior, como uma adaga cravada em sua alma. Mas em meio àquela escuridão, uma faísca de determinação começou a acender. Ela não podia permitir que eles vencessem. Não deixaria que tirassem seus filhos dela. Ela se levantou com esforço, sua barriga pesando mais do que nunca, e começou a tatear a parede em busca de uma saída. Sabia que não podia ficar ali. Se havia algo que entendia agora era que estava em uma corrida contra o tempo. Vitória e Alex já não eram sua família, já eram seus inimigos. Enquanto percorria o espaço em penumbra, encontrou uma pequena porta, oculta na parede. Abriu-a com cuidado, revelando um corredor estreito que parecia levar a algum lugar fora do quarto. O coração de Lupita batia descontrolado, mas ela seguiu em frente. Cada passo era uma luta contra o medo, o cansaço e a dor física que a atormentava. Mas o medo de perder seus gêmeos era maior que qualquer outra coisa. À medida que avançava pelo corredor, as imagens do passado recente começaram a se infiltrar em sua mente. Lembrava-se de momentos específicos, aqueles em que Vitória havia demonstrado seu verdadeiro poder sobre Alex, desde os primeiros dias de casamento. Como uma víbora enroscada, ela estava sempre lá, espreitando, manipulando, sussurrando no ouvido de seu filho. Lupita havia testemunhado como a relação entre mãe e filho havia se tornado algo mais parecido com uma devoção doentia. E agora entendia que havia algo muito mais sombrio por trás dessa influência. Finalmente, chegou a uma pequena sala com luz tênue que parecia uma adega. Lupita descobriu algumas caixas de madeira antigas empilhadas ao longo das paredes. Foi então que, ao vasculhar as caixas, sua mão tocou algo estranho, um conjunto de cartas antigas, envoltas em um laço de tecido. Eram cartas amareladas, com as pontas dobradas pelo tempo. Sentiu que havia algo importante nelas, algo que Vitória não queria que ninguém descobrisse. Desesperada por respostas, Lupita desatou o laço com mãos trêmulas e começou a ler as primeiras linhas. O que descobriu nessas cartas mudou completamente a história que ela acreditava conhecer. As cartas pertenciam à mãe de Vitória, a avó de Alex,
e contavam uma história de tragédia, superstições e segredos que haviam sido cuidadosamente escondidos por gerações. Lupita soube naquele momento a verdade. Vitória não estava apenas obcecada com os gêmeos por uma superstição qualquer. Não, a razão era muito mais sinistra. A família de Alex tinha um passado sombrio cheio de mortes e desaparecimentos, todos conectados ao nascimento de gêmeos. Vitória acreditava firmemente que os gêmeos eram um sinal de maldição, uma maldição que ela mesma havia provocado anos atrás. Em uma das cartas, a mãe de Vitória mencionava o nascimento de gêmeos em sua própria família, gêmeos que morreram misteriosamente pouco depois de nascer. A carta insinuava que a morte desses bebês foi causada por alguém próximo à família, e desde então, a linhagem havia ficado marcada. Vitória estava convencida de que a chegada dos gêmeos de Lupita era uma repetição daquela tragédia, e que devia ser evitada a todo custo para salvar a família da destruição total. Lupita ficou imóvel, seu coração batendo forte no peito. Vitória não era apenas cruel. Estava completamente transtornada, presa a uma crença irracional e perigosa que a havia empurrado a cometer atos impensáveis. E o pior de tudo, Alex estava sendo arrastado nessa loucura, incapaz de resistir ao controle de sua mãe. Justo naquele momento, um ruído de passos indicou que ela não estava sozinha. Seu corpo se tensionou ao ouvir a porta se abrir lentamente, e viu a figura de Alex na penumbra, entrando na sala. Lupita. A voz de Alex soava baixa, quase como um sussurro, carregada de culpa e confusão. Eu não queria que isso chegasse tão longe. Lupita apertou as cartas contra o peito, sentindo o medo percorrer sua pele. Sua respiração acelerou, mas desta vez não era por pânico. Era pela raiva contida que lutava para sair. Você não queria? Respondeu ela com voz cortante, encarando-o. Então, por que você permitiu, Alex? Você me traiu. A mim. Nossos filhos. Seu tom se elevava a cada palavra, enchendo a pequena sala com sua fúria e dor. Você percebe o que sua mãe está fazendo? Ela quer nos matar, Alex. A mim e aos nossos filhos. Alex deu um passo em sua direção, tentando acalmá-la, mas Lupita recuou, mantendo a distância. Você não entende, disse ele com desespero. Minha mãe está convencida de que se esses gêmeos nascerem, algo horrível vai acontecer. Não posso desobedecê-la. Ela sempre teve razão, sempre soube o que era melhor para a família. Lupita o interrompeu com um grito que ressoou nas paredes. Não. Ela está doente, Alex. Ela está louca. Você não vê que ela está te usando, que ela te manipulou toda a sua vida? A dor em suas palavras era palpável. E você a segue, mesmo sabendo que está errada. Alex vacilou. Era evidente que estava dividido, dilacerado entre a devoção cega à sua mãe e os restos de amor que ainda sentia por Lupita. Pela primeira vez, uma faísca de dúvida brilhou em seus olhos. Eu não sei o que fazer, murmurou, abaixando o olhar. Não sei em quem acreditar. Lupita, sentindo que essa poderia ser sua única chance, pegou as cartas e as jogou em Alex. Leia isso. Sua voz estava carregada de uma calma perigosa. Veja o que sua mãe tem escondido. Leia o que realmente aconteceu na sua família. Alex pegou as cartas, e enquanto as lia, seu rosto empalideceu. A cada palavra que absorvia, sua compreensão do mundo que sua mãe havia tecido começava a desmoronar. As cartas revelavam a verdade. Vitória havia provocado a tragédia familiar que tanto temia repetir. Era ela quem estava amaldiçoada, não os gêmeos. E sua obsessão por proteger a família era apenas uma fachada para encobrir seus próprios crimes. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Alex deixou as cartas caírem, seu corpo tremendo. Lupita o observava de longe, com os olhos cheios de uma mistura de raiva e compaixão. Agora você vê? Disse com suavidade. Sua mãe destruiu esta família, e está te arrastando com ela. Alex não respondeu de imediato. Seu rosto refletia uma luta interna desgarradora. Finalmente, sussurrou. Tenho que falar com ela.
Lupita deu um passo à frente, seus olhos cheios de determinação. Não, Alex. Você tem que decidir. Ou você a escolhe, ou escolhe nós. Alex levantou o olhar, sua expressão perdida em um mar de dúvidas. Alex ficou imóvel, segurando as cartas nas mãos. As palavras que havia lido o golpeavam como uma onda imparável. A realidade que ele conhecia desmoronava diante dele, e tudo o que sempre acreditou sobre sua mãe se tingia de uma escuridão que ele não podia suportar. As cartas revelavam tudo. Vitória havia sido a causante das tragédias em sua família. Sua paranoia, sua crença doentia em maldições e sua necessidade de controle haviam levado à morte daqueles gêmeos de quem tanto falava. Lupita, com o rosto ainda cheio de dor e determinação, o observava em silêncio. Sabia que aquele era um momento decisivo. Alex devia escolher entre o amor que um dia os uniu ou continuar arrastado pelas garras de sua mãe. Alex disse com voz firme, embora seu coração batesse forte, não há mais tempo. Você leu essas cartas. Já não pode fingir que não sabe. Você tem que decidir se estará conosco ou se continuará sendo a marionete de sua mãe. Ele levantou o olhar, seus olhos carregados de confusão. Tudo dentro dele estava em guerra. Sabia que Lupita tinha razão, mas os anos de manipulação, o medo de desobedecer a Vitória, o mantinham paralisado. Tentou falar, mas seus lábios mal se moviam. Eu não sei se posso. Minha mãe. Lupita o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Não é sua mãe que está em perigo, Alex. Somos nós. Sou eu. São seus filhos. As lágrimas começaram a correr por seu rosto, mas sua voz não vacilou. Não posso continuar fazendo isso. Se você não vai nos salvar, então farei isso sozinha. Alex sentiu um vazio se abrir em seu peito. Era como se a vida estivesse escapando de suas mãos. Mas antes que pudesse responder, um som agudo quebrou o silêncio. A porta principal da casa se abriu de golpe, e o eco dos passos de Vitória ressoou no corredor. Lupita e Alex se olharam, sabendo que ela estava perto. Não havia mais tempo para palavras. Lupita avançou, decidida a enfrentar a fonte de todo o seu sofrimento. Sem esperar por Alex, saiu do quarto em direção ao corredor, encontrando Vitória no final das escadas. Vitória esperava, com os braços cruzados e um olhar gelado no rosto. Seus olhos, frios e calculistas, estudavam cada movimento de Lupita, como se estivesse planejando sua próxima jogada. Então você descobriu tudo, disse Vitória com voz serena, como se as revelações das cartas fossem irrelevantes. Não pense que isso te servirá de algo, querida. Alex nunca vai te escolher. Esta família sempre foi minha, e sempre será. Você é apenas um obstáculo, como outros antes de você. Lupita sentiu uma fúria que ardia dentro dela. Já não tinha medo. O controle que Vitória exercera sobre sua vida se quebrava a cada segundo que passava. Avançou em sua direção, com os olhos acesos. Você não é nada mais que uma assassina, disse Lupita, sua voz tremendo de raiva. Você destruiu sua própria família, matou aqueles gêmeos, e agora quer fazer o mesmo comigo e com meus filhos. Mas eu não vou permitir. Já não tenho medo de você, Vitória. Vitória soltou uma risada seca, quase zombeteira. Medo? Você não sabe o que é o verdadeiro medo. Não tem ideia do que tive que fazer para manter esta família segura. Tudo o que fiz foi pelo nosso bem. E se isso significa que esses gêmeos não devem nascer, então assim será. Lupita deu mais um passo em direção a ela, desafiando-a. Você não vai tocar em meus filhos. Desta vez. Nesse momento, Alex apareceu no limiar, observando a cena com o coração na garganta. As duas mulheres que mais marcaram sua vida estavam diante dele, enfrentadas como duas forças imparáveis. Sentia a pressão crescendo dentro dele, uma pressão que suportara toda a vida. E finalmente, algo dentro dele se quebrou. Mãe, basta, disse Alex, com uma voz que mal podia reconhecer como sua. Caminhou até o centro da sala, posicionando-se entre as duas mulheres.
Não posso mais continuar fazendo isso. Sei o que você fez. Vi nas cartas. Você foi a causa de todas essas tragédias. E agora quer destruir minha esposa e meus filhos. Mas eu não vou permitir. Vitória o olhou com uma mistura de surpresa e decepção. Nunca esperara que Alex se voltasse contra ela. Seu controle sobre ele havia sido absoluto por tantos anos, e agora, pela primeira vez, o via vacilar. Alex, não seja ingênuo, disse Vitória, suavizando o tom, como uma serpente que tenta acalmar sua presa. Tudo o que fiz por você. Para te proteger. Essa mulher não entende o que está em jogo. Alex balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não, mãe. Sou eu quem não entendeu. Você manipulou tudo isso. Você me manipulou. Não me protegia, protegia a si mesma. E eu fui um tolo por não ver isso antes. Vitória deu um passo atrás, furiosa. A fachada de calma que mantivera por tantos anos desmoronava diante de seus olhos. Seu maior temor, perder o controle, estava se tornando realidade. Você é ingrato. Gritou, com uma fúria que nunca havia mostrado antes. Eu te dei a vida, eu te cuidei, e você me paga assim. Por ela? Por esses, malditos gêmeos? Lupita, que havia permanecido em silêncio enquanto Alex enfrentava sua mãe, finalmente falou. Esses gêmeos não são uma maldição. Eles são a única coisa boa que resta nesta família. Vitória, completamente descontrolada, lançou um olhar de ódio para Lupita. Não vou permitir. Vou te matar antes que nasçam, antes que me destruam. Mas antes que pudesse fazer algo, Alex se interpôs, bloqueando o caminho para Lupita. Não, mãe. Não mais. Se você quer ferir alguém, terá que passar sobre o meu cadáver. Vitória parou, surpreendida pela firmeza de seu filho. A loucura em seus olhos começou a dissipar, percebendo que havia perdido tudo o que um dia controlara. Finalmente, rompeu em soluços, caindo de joelhos no chão. Alex, com o coração destroçado, a olhou uma última vez antes de se virar para Lupita. Seus olhos refletiam toda a dor, o arrependimento e o amor que havia contido por tanto tempo. Desculpe tanto. Nunca deveria ter permitido que isso chegasse tão longe. Lupita, com lágrimas nos olhos, o abraçou. Sabia que o caminho para a recuperação seria longo, mas naquele momento, sentia que finalmente tinha uma chance de recomeçar. A polícia chegou minutos depois, alertada por um vizinho que havia ouvido os gritos. Vitória foi levada sob custódia, imersa em sua própria miséria e derrota. Lupita e Alex, de pé lado a lado, observavam enquanto a ambulância levava sua mãe. O ar na casa parecia mais leve, como se uma sombra finalmente tivesse se dissipado. Você acha que podemos superar isso? Perguntou Alex, com a voz cheia de esperança, mas também de medo. Lupita apertou sua mão, segurando-a com força. Vamos superar. Por nós, por nossos filhos. E naquele instante, enquanto o sol começava a se erguer no horizonte, souberam que a escuridão que havia coberto suas vidas finalmente havia se dissipado. Mas a verdadeira jornada rumo à cura estava apenas começando. Vitória foi transferida para o manicômio poucos dias após ser detida. Os médicos confirmaram o que Lupita e Alex haviam começado a suspeitar. Vitória sofria de graves problemas mentais, agravados por anos de delírios paranoicos. Toda a história da maldição familiar e dos gêmeos que trariam destruição não era nada mais que um produto de sua mente doente. Sua obsessão havia alcançado um ponto de não retorno, levando-a a distorcer a realidade e a cometer atos terríveis em nome de uma proteção que nunca foi necessária. Com o diagnóstico claro, Alex compreendeu que sua mãe havia estado lutando contra demônios internos durante toda a sua vida. Embora sentisse uma profunda tristeza, também soube que seu lugar já não estava com eles. O manicômio seria seu novo lar, onde receberia o tratamento que tanto precisava. Lupita e Alex, por sua vez, começaram a reconstruir sua vida. Embora as cicatrizes da traição e da dor persistissem, sabiam que o futuro que os aguardava,
com seus gêmeos por nascer, já não estava manchado por fantasmas do passado. Se esta história te agradou, te convido a deixar nos comentários o que você sentiu ao ouvi-la, e se você passou por uma situação de engano similar, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.